E finalmente chegamos à situação onde o Brasil pode perder a Copa do Mundo sem jogar nenhum jogo, sem perder nenhum jogo. Porém, existe uma solução. A solução passa pela CBF, que pode entrar com um processo no CAS. Vou explicar como é que isso pode ser feito. Muito bem, o CAS, para quem não conhece, é o Conselho Arbitral da FIFA. Ele fica em Lausanne, lá na Suíça. E lá a CBF pode entrar com um processo, por exemplo, no caso do Brasil ser desclassificado sem ter perdido nenhum jogo. Porém, ele precisa entrar com um processo com dados e provas, e não apenas narrativa. Por exemplo, dizer que os outros times jogaram com má vontade. Ele precisa levar dados factíveis, né, para o processo. Vou mostrar como isso pode ser feito. Bem, nesse caso, para captar provas de esporte, até então era muito difícil, porque você não pode pegar um vídeo e dizer que o time não quis jogar. E durante a evolução das Copas do Mundo, várias vezes ocorreram coisas parecidas. Mas foi desenvolvido um mecanismo, uma ferramenta que chama-se SIT, ou SIT, que é Sport Intelligence Terminal. E essa plataforma, ela calcula com 13 indicadores cada um atleta individualmente e por consequência também o time. Então o desenvolvimento desses atletas nos últimos 32 jogos, os times 32 jogos também sendo analisados como se fosse um ativo, uma ação na Bolsa de Valores. Ele vai te dar uma mensuração, uma heurística, ou o que é comum, como esse time reage ou como ele atua de maneira comum numa competição. E fica muito mais fácil do que dizer, através de um vídeo, que o time simplesmente deixou de atacar. Porque vai ser avaliado matematicamente que aquele time, costumeiramente, ele ataca, por exemplo, 15 vezes num jogo, e nesse jogo, por exemplo, ele atacou 3 com possibilidades de ataque. Obviamente, observando cada um atleta individualmente. Essa é uma ferramenta fundamental para fazer prova num processo lá no CAS em favor do Brasil. Bem, obviamente estamos falando aqui de uma situação atípica, que é levar uma Copa do Mundo para um julgamento. E existem regras para isso, o próprio CAS tem regras que tratam disso. Por exemplo, o R37, ele congela o resultado do jogo, seja ele qual for, por 72 horas, que é o que deve ser usado. E aí nós temos logo a seguir o R57, que reverte o resultado do jogo. Então, uma situação onde, por exemplo, um time prejudica o Brasil por ter empatado propositadamente, como já aconteceu antigamente, hoje pode ser estudado, comprovado e revertido o resultado para o Brasil. Bem, obviamente, hoje, quando falamos de Copa do Mundo, observou que a gente saiu da questão da paixão pelo esporte e entramos aqui na questão jurídica e vamos entrar, então, finalizando na questão financeira. O prêmio da Copa do Mundo hoje seria representado por 100 milhões de dólares. Então, perder a Copa significa perder 100 milhões de dólares para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Entrar com um processo desse tipo vai custar 3 milhões de dólares, ou 3% do total do que seria perdido. Quer dizer, de cada 100 reais, ele estaria investindo 3 para ter a chance de continuar na Copa do Mundo, o que é uma conta muito favorável e muito comum. Com essa ferramenta, com esse mecanismo, com essas provas, o Brasil pode se salvar de uma vergonha mundial novamente após o 7-1. Dessa forma, fica aqui, Sport Intelligence Terminal, a explicação técnica de como o Brasil pode se salvar de um vexame internacional na Copa do Mundo, no seu esporte dito mais forte, que é o futebol.